Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos aí numa série de mensagens detox. Mensagens para desintoxicar a nossa alma. Mensagens para tirar coisas que não deveriam estar. Mas há uma coisa no suco detox que não é só tirar o que não é para estar. Todo suco detox é cheio de vitaminas boas. É cheio de coisas boas que agregam ao nosso organismo. Então a palavra de Deus para nós nessa noite não é para tirar alguma coisa. Até vai tirar alguma coisa, mas é mais para acrescentar. É um detox que vai nos limpar e nos nutrir. Em nome de Jesus. Alguém mais crê comigo? Nossa, mas eu nem sei o que o senhor vai pregar, mas crê já manda a fé daí. A gente age pela fé aqui, Deus é bom. Deixe sua Bíblia aberta. Nós, queridos, estamos vendo um momento de crises de identidade. Nós não sabemos mais quem é o quê. Nós não temos mais definições claras sobre o que as pessoas são. Antigamente, quando se falava de uma pessoa crente, todo mundo sabia quem era. O fulano é crente. Quem aqui é crente há 30 anos? 30 anos. Eita, glória a Deus. Pode dar glória a Deus pela vida desses irmãos que estão aí perseverando há 30 anos na fé? Levanta a mão de novo, deixa eu ver quem é. Olha que bênção. Glória a Deus. Até meu pai. Glória a Deus, pai. Agora, fora esses, que levantaram a mão, 20 anos que está servindo a Jesus. Amém. 10 anos. Glória a Deus. 5 anos. 1 ano. Olha, todo mundo tem mais de 1 ano aqui de evangelho. Glória a Deus. Os irmãos de mais tempo vão lembrar. Os crentes eram reconhecidos. Batia o olho nele e sabia que era crente. E não é porque tinha uma áurea, não. O crente estava social, com Bíblia na mão, Bíblia de capa preta. Só tinha Bíblia de capa preta. As bordas da Bíblia eram que cor? Vermelha. E era assim. Batia o olho e sabia quem era. Nós identificávamos as pessoas. Era muito mais fácil saber quem era o quê. Hoje em dia, essa identidade parece que ela se perdeu. E não só pela vestimenta, porque a vestimenta é o de menos, irmãos. Mas antigamente, se você falasse no mercado que você era crente, por exemplo, ia comprar alguma coisa e falar, olha, anota na conta do meu pai. Ele é crente. Pronto, pode deixar anotado. Era ou não era? O crente tinha tinha crédito. Hoje em dia, se você vai chegar no mercado, vai ali no mercadinho ali, fala, eu tô sem dinheiro agora, mas eu sou crente. Se falar eu sou pastor, aí pior, né, pastor? Você fala, não, eu sou crente, confia em mim que eu sou crente. Não vai, irmão. Nós temos perdido a identidade. Nós não sabemos mais quem somos. E não só como povo, mas individualmente. Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Nós temos confundido, veja bem, nós confundimos quem somos com o que fazemos. Você não é um eletricista. Isso é o que você faz. Você não é uma do lar. Isso é o que você faz. Você não é um pintor. Isso é o que você faz, não o que você é. Nós estamos numa geração que não sabe quem é. Que está sofrendo de crise de identidade, irmãos. Mas nessa noite eu acredito que o Senhor quer nos fazer entender quem nós somos. Porque se nós entendermos quem nós somos, irmãos, se eu entender quem eu sou, se eu entender qual é meu papel, se eu entender para que eu fui criado, muitos dos nossos dilemas se resolvem.
as coisas começam a fluir naturalmente. Eu não fico desesperado em buscar ser alguma coisa que eu não sou. Eu não fico desesperado em buscar ter alguma coisa, porque eu não preciso mais, eu sei quem eu sou. Veja bem, Mateus capítulo 5, está aberto sua Bíblia? Jesus, no Mateus capítulo 5, ele começa a falar sobre o Sermão do Monte. É um dos sermões mais lindos do Senhor Jesus. Esse sermão se encontra no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e também em Lucas está o Sermão do Monte. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Olha, é melhor, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome de sede e justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos. Ele começa falando, olha, pessoas felizes são assim, tem essas características. Mas depois, no verso 13, que é o que nós vamos ler, ele resolve a identidade do povo. Ele não fala sobre coisas que a gente faz, ele fala sobre aquilo que nós somos. E diz assim o verso 13: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você é sal. Você não é um engenheiro, você é sal. Você não é uma vendedora, você é luz. Você não é o que você faz, você é sal e luz. Você foi feito para ser sal e para ser luz. Deus não te criou para ser alguma coisa que você faz, Deus te criou para ser o que você é. E você é sal e luz. Você é sal e luz. Fala para alguém que está do seu lado, você é sal e você é luz. Ah, irmão, mas fala para ele acreditar, fala com mais convicção. Você é sal e luz, irmão. Agora fala assim para ele, ó. Cuidado, porque se você perder o sabor, você vai ser jogado fora. Olha o que Jesus fala. Vocês, meus discípulos, são sal e luz. Mas se vocês perderem o sabor, ou seja, dá para ter sido sal um dia e deixar de salgar. Amém ou não? Se vocês perderem o sabor, vocês não vão servir para mais nada. Ou seja, vocês não vão ser mais úteis. Se a gente deixa de entender quem a gente perde a utilidade. E aí vocês não servindo para mais nada, vocês vão ser jogados fora. E aí o demônio vai pisar em você. E aí o Satanás vai fazer o que quiser de sua vida. E aí você abriu uma brecha. É isso que o texto diz? E aí os homens pisarão em vocês. Os homens pisarão em vocês. Nós somos sal e luz, irmãos. Mas parece que a gente não quer mais ser sal e luz. Parece que no meio evangélico, esse negócio de ser sal e luz, a gente quase nem fala mais. A gente quase nem ouve mais. A gente ouve da bênção, a gente fala do milagre, a gente fala da porta que vai abrir, a gente fala do deserto que vai chegar ao fim, mas ser sal e luz a gente não fala. Por que nós não queremos mais ser sal? Nós não queremos mais ser sal porque o sal não aparece. O sal só aparece quando está no saleiro. Quando a gente é sal de fato, a gente não aparece, irmão. A gente não fica em evidência. E aí hoje, o que tem no mundo gospel? Troféu talento para o melhor cantor gospel. Ué, era pra gente estar salgando o mundo.
Se você vai comer alguma coisa e você está vendo o sal, você sabe que aquilo não está bom. Mas a gente não quer ser sal porque o sal tem que aparecer. O sal não aparece e a gente quer aparecer. A gente acha que ser sal é fazer alguma coisa que nos coloque em evidência. Ser sal é pregar, não. Ser sal é cantar, não. Ser sal é ser um obreiro, não. A gente já vai entender o que é ser sal. Mas por que a gente não quer ser? Por que a gente não fala mais disso? Porque a gente vive num mundo que a gente precisa ficar mostrando para as pessoas que a gente é, que a gente tem, que a gente faz. E o sal não faz isso. O sal fica escondido, você não vê. Você não vê o sal. Por que a gente não quer ser luz? Por que a gente não fala mais sobre ser luz? Porque quando há luz, a gente começa a enxergar os defeitos e imperfeições que a gente tem. Eu não vou ser luz para não me comprometer. Eu não vou ser luz, esse negócio de ser luz aí, porque não, ser luz é para o pastor, ser luz é para o fulano. Não, a gente não quer mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas. A gente não quer mudar, então eu não vou ser luz, não. Porque se eu for luz, as pessoas vão ver quem eu sou de fato. Então é melhor não ser, é melhor parar, é melhor não me envolver tanto, é melhor não fazer tanto. É melhor deixar quieto esse negócio, porque a luz mostra as imperfeições. Imagina só, uma ilustração comigo. Feche seus olhos. Você está de olho fechado, então não há incidência de luz sobre o seu globo ocular, e você está vendo tudo escuro, certo? Você não deixou de ver, você está vendo. É que a sua pálpebra cobriu o seu olho e você está enxergando tudo escuro. Aí se eu falasse para você assim, ó, de olho fechado, do seu lado agora, está sentada uma pessoa muito linda. Essa pessoa tem os olhos verdes. Tem irmão que está rindo. Por que você está rindo, irmão? Essa pessoa é forte. Essa pessoa parece com um galã de novela. Ou parece com uma galã. Eu não sei como é que fala o feminino. Agora abre seus olhos. A luz entrou no seu olho. Olha para essa pessoa. Tô certo ou não tô? A Val ficou decepcionada com o que viu agora. Enquanto a gente está no escuro, a gente não enxerga direito. Agora, quando a luz incide sobre a gente vê os defeitos. A gente vê coisas que a gente não gostaria. Então, por isso a gente quer deixar de ser luz. Ah, não, ser luz não é fácil, não. Ser luz não é para qualquer um, não. Não quero mais esse negócio. E aí, quando a gente não é sal, quando a gente não é luz, a gente começa a ser pisado pelos homens. E a gente começa a reclamar com Deus. Aí a nossa alma começa a ser machucada. Aí a nossa alma começa a acumular um monte de coisa que não deveria. E a gente começa a reclamar com Deus, mas não é um problema de Deus, é a gente que perdeu a identidade. É a gente que não está fazendo o que deveria fazer. Agora, por que ser sal? Por que eu tenho que ser luz? Por que eu tenho que ser sal? Um motivo. Nós precisamos ser sal, irmãos. Porque o sal não aparece, mas faz toda a diferença. Pensa num churrasco agora. O Aquino vai dar um churrasco para todos nós. Aquino comprou uma picanha argentina, Aquino. Não, eu estou só profetizando aqui, gente. Aquino comprou uma picanha argentina, você chegou, ele mostra para você assim a picanha, aquela gordura lateral, que não faz mal, irmão. Aquela gordura não faz mal. Não faz mal nenhum. Pode, quando você for comer, me chama que eu como, para você ficar... Aí vem aquela picanha suculenta, maravilhosa. O Aquino fez assim, ó, no ponto. Não pode ser bem passada, também não pode ser mugindo, né? No ponto. Aí você cortou um pedaço, colocou na boca e percebeu que o Aquino esqueceu de pôr sal. Esqueceu de pôr sal. Não perde a graça? Perde a graça, não perde, irmão?
Ou então ele brigou com a Miriam. E aí na hora de pôr sal, ele estava irritado, ele foi falando com a Miriam e jogando sal. E não viu o quanto de sal já tinha. Aí você vai comer, a hora que você põe na boca, tá salgado demais. Não estraga, irmão. Estraga. O sal a gente não vê, mas o sal na medida certa faz toda a diferença. Nós temos deixado de ser sal, sabe por quê? Nós não temos mais feito a diferença na vida de ninguém. Nós achamos que fazer a diferença na vida de alguém é ser um pastor ou um pregador que está aqui em cima. Nós achamos que fazer a diferença na vida de alguém é ser um cantor, é ser alguém que está com algum tipo de exposição na igreja, mas não. Querido, Deus te chamou para ser sal no seu trabalho. Deus te chamou para ser sal na sua família. Deus te chamou para ser sal na sua vizinhança. Aonde você está, você pode fazer a diferença em nome de Jesus. A nossa vida começa a perder o sentido porque a gente já não começa a influenciar ninguém. O nosso problema não é que temos muitas lutas. Nós queremos parar não é porque a dificuldade está apertando demais. Não é, irmão. Geralmente o crente que desanima geral não está produzindo mais nada. Desânimo vem, irmão. A tristeza vem. Mas de repente a gente começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro. E começa a ver que de alguma forma a gente tem feito a diferença na vida de alguém. O ânimo vem voltando e a gente não para não. Geralmente os crentes que ficaram pelo caminho, antes de pararem, pararam de produzir. Pararam de fazer alguma diferença. Pararam de ser bênção na vida de alguém. Querido, será que você tem sido sal? Será que nós temos sido sal na vida das pessoas que nos cercam? Será que quem convive conosco é influenciado por quem nós somos de fato? Às vezes a gente quer alguma coisa nova de Deus. Eu quero um emprego novo. Eu quero uma viagem, eu quero alguma coisa de Deus. Mas será que onde você está hoje, você tem exercido influência sobre alguém? No meio de seus colegas de trabalho? Será que você tem salgado aquele ambiente? Será que quem senta na mesa do seu lado é alguém que pode olhar para você e falar, olha, esse cara ou essa pessoa faz a diferença aqui? Será que nós podemos ouvir da boca de alguém que convive conosco assim, esse ambiente é diferente porque você está nele? Isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com posição, isso não tem a ver com profissão, isso não tem a ver com nada, isso tem a ver com ser discípulo de Jesus. Se você é discípulo, você é sal. Para pensar na sua vida, irmão. Eu vou parando para pensar na minha, você vai parando para pensar na sua. Pensa aí no pedaço de carne que tirou o sal. A carne perde a graça, não perde? Amém ou não? Agora pensa você no ambiente que você convive. Se te tirarem de lá. Ih, pastor, se me tirar de onde eu estou, os problemas acabam. Porque eu que... Será que a gente tem feito a diferença nos lugares em que a gente tem passado? É um exemplo que eu costumo dar. Às vezes a gente ora, Deus, minha família é uma confusão terrível. É briga para tudo que é lado. Eu não aguento mais. É fulano que não fala com ciclano, é ciclano que não... Deus, resolve o problema da minha família. Aí Deus lá do céu pensa assim, olha, vou fazer o seguinte. Eu vou te matar e aí o problema acaba. Porque o núcleo de fofoca da família é você. Como você tem sido no ambiente por onde você tem passado, irmão? Como nós temos sido pelos ambientes que nós temos passado? Pastor, o que eu faço ninguém vê, mas não é para ver mesmo, é sal. Não é para ver. Quando o sal aparece, a coisa está ruim.
Quando o sal aparece, a comida estragou, irmão. Ninguém precisa ver o seu trabalho. Ninguém precisa ver como é dentro de sua casa. Você não precisa falar para ninguém, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. O que importa é por onde você passar, você marcar a vida das pessoas com quem você teve contato, porque você é sal. Você é sal, irmão. Se ninguém tem sido influenciado, se ninguém tem sido marcado por você e por mim, tem alguma coisa errada conosco. O sentido da vida não está em, eu conquistei. Não, o sentido da vida está em ser. Eu posso ser qualquer profissão. Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um mestre de obras, eu posso ser um ajudante de pedreiro. Se eu for sal, eu vou abençoar alguém. Se eu for sal, a minha vida vai ter valido a pena. Se eu for sal, na obra que eu estiver trabalhando, aqueles que estiverem ao meu redor vão ser influenciados por mim. Às vezes os nossos objetivos são em conquistar e não em ser. É por isso que tem um monte de gente conquistando um monte de coisa, mas não é feliz, porque não é nada. E é por isso que tem o irmão Zé, lá no meio da favela, que recebe um salário mínimo, com muito esforço, mas está sempre feliz, está sempre cantando, está de bem com a vida, porque não conquistou muitas coisas, mas é alguém, é sal, é luz por onde passa. Será que nós somos sal? Será que temos sido sal, irmãos? O sal por onde passa faz diferença. E ninguém precisa ver. Ninguém precisa saber. Antes de Deus levantar Davi rei, Davi era um pastorzinho de ovelha que ninguém conhecia. Nem a família dava crédito para Davi. Veja bem, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, vim ungir rei de Israel aqui, está entre os seus filhos. Ele passa Eliabe. Samuel se empolga, fala, olha, homem forte do exército, deve ser o rei. E Deus fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não precisa aparecer não, Samuel. Eu vejo o que está dentro, eu vejo que ninguém vê. Eu sei se é sal ou não. Eu sei se é sal ou não. Passa Samuel, passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, passa todo mundo. E de repente, acabam-se os filhos, ninguém é ungido rei, Jessé não fala nada. Olha o amor que Jessé tinha por Davi. Jessé não toma posição para, peraí, tem um filho meu que não está aqui não. Se não é Samuel, fala, acabou todo mundo? Ninguém ia nem lembrar de Davi. Mas Davi está lá no pasto, fazendo o que foi lhe mandado fazer, e fazendo com afinco. O pai dele, aparentemente, não tinha tanto apreço por ele, mas ele estava pastoreando as ovelhas do pai. Apareceu um leão, ele não quis nem saber se o pai tinha afinco ou não, se iam lembrar ou não, se iam ver ou não. Como ele era sal, ele sabia que tinha que fazer o que fez. Ele vai e agarra o leão, rasga o leão no meio, tira a ovelha da boca do leão. Não porque alguém estava vendo, não porque alguém valorizava ou não, não porque alguém ia dar um prêmio para ele ou não, mas porque ele era sal, ele tinha que fazer a diferença onde ele estava. A maioria das coisas que a gente faz ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, irmão. Mas se a gente fizer, se nós formos sal, tem um lá que está vendo. O Deus Todo-Poderoso está vendo, querido. Ninguém vai saber, irmão. E nem tem que saber. Às vezes eu vejo, tem alguns amigos pastores no Face, eu vejo eles assim, eu estou aqui subindo o monte agora, e vou orar por você, deixa seu amém, deixa seu glória, aí põe o celular assim, ora no monte. Eu sei. Jesus falou, quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta e ora ao seu pai em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Aí ele fala, é os fariseus quem ora nas praças e ora em voz alta para serem vistos pelos homens.
Ninguém vai ver, irmão. Ninguém vai saber, irmão. Ninguém talvez vai dar valor, irmão. Isso é coisa que você vai fazer onde o pastor não enxerga, onde o líder não vê. Mas saiba de uma coisa, há um Deus todo-poderoso no céu que está vendo que você é sal, que está vendo que você é luz, que está vendo que você faz a diferença onde passa. E Deus é galardoador. Seja sal. Não deixe de ser sal porque não é visto. Não deixe de ser sal porque não é lembrado. Não deixe de ser sal porque, eu estava pastoreando a ovelha do meu pai e chegaram lá para ungir o rei, meu pai não lembrou de mim. Para com isso, seja sal. Lembrou ou não? Seja sal. Seja sal. Davi, ele era tão salgado, ele era tão sal, que faz a diferença onde está, que quando Saul chama ele para tocar para ele, um dos servos do Saul vai chamar Davi, que Davi tem que deixar o rebanho do pai dele, a Bíblia diz que ele deixa outra pessoa responsável pelo rebanho para sair dali. É o rei que está chamando. Ele podia sair correndo. Meu pai que se vire, não me amou mesmo, não lembrou de mim na hora importante, ele que se vire com essas ovelhas aí. Não. Quem é sal sabe que é sal. Quem é sal não pode fazer a coisa de qualquer jeito. Quem é sal pastoreando a ovelha e é sal diante do rei. Quem é sal faz o que é certo, com o pai olhando ou com o pai não olhando. Sal é sal, irmão. Ele deixa outra pessoa para ir atender o rei. Você e eu, no exercício da nossa profissão, que não acontece aqui dentro, será que a gente é sal, irmão? Quando chega o urso para pegar alguma ovelha lá, será que a gente é sal? Nós precisamos ser sal, irmão. Experimenta começar a ser mais sal. Experimenta começar a fazer a diferença. Tá todo mundo falando. Você chega e não fala nada. E quando te perguntarem, você fala, olha, ao invés de a gente falar mal, vamos ajudar. Hoje eu estava saindo daqui, eu estava indo a pé para casa. Eu fui atravessar a área verde ali em frente à farmácia. Aí um cara de um carro parou para mim e para um cara do gás. Aí nós dois atravessamos. Aí o cara do gás olhou para mim e falou, de 100 tem um educado. Eu falei para ele, graças a Deus que tem um educado. Ele, é verdade. Podia me juntar com ele e falar, é verdade. Ninguém é educado nesse Brasil, não. É brasileiro não presta, Brasil é ruim. Não, irmão. Vamos fazer a diferença. Vamos pensar diferente, vamos olhar diferente. O sal olha, tá ruim, mas vai melhorar. O sal olha, parece que a coisa não anda. Calma. Quem faz andar é Deus, quem dá o crescimento é Deus quem faz em nós o querer e o efetuar. Calma. Não perca o sabor, irmão. Talvez a nossa vida está meio pacata, a nossa vida está meio sem sentido, porque a gente não está fazendo a diferença na vida de ninguém. E aí Jesus fala, se você perder o sabor, você vai começar a ser pisado pelos homens. Nós precisamos ser sal. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu vou ser mais sal em nome de Jesus. Não é ele não, é eu, em nome de Jesus. E é sal, irmão, não vai azedar, viu? É sal, em nome de Jesus. Não seja azedo, seja sal, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Nós estamos em quanto aqui? Deixa eu ver. 48 ou mais. Nós estamos aqui em muitas pessoas. Já pensou se na Igreja Batista Renovada Brilho Celeste, todos nós que estamos aqui, começamos a ser mais sal aqui dentro? Já pensou se nós que estamos aqui começamos a ser mais sal lá fora? Quinta-feira que vem, esse número dobra. E na outra quinta, triplica. Já pensou se nós que estamos aqui começarmos a fazer mais a diferença? Jesus teve 70 discípulos, 12 apóstolos. Depois um dos 12 traiu, ele chamou um outro fora de hora.
apóstolo Paulo. Já tinha passado o tempo dos apóstolos andar juntos, mas ele chamou, capacitou, escolheu e pronto. Atos capítulo 17 vai falar de Paulo assim, quando Paulo está indo para Tessalônica. Os judeus de Tessalônica dizem assim de um homem: estes que estão abalando o mundo chegaram aqui. Uma pessoa abalando o mundo. Se Jesus com 12 fez o que fez, imagina se nós começarmos a ser mais sal. Vocês são o sal da terra. É o sal que preserva, irmão. Eu estava vendo, se espalhou aí. Agora, acabou o carnaval, se espalhou o vídeo de uma senhorinha falando que os bíblias estavam acabando com o carnaval. Quem viu esse vídeo? Os bíblias estão acabando com o carnaval e eu vi um monte de gente feliz compartilhando. Irmão, esse vídeo é do programa Roda Viva de 1994. Não é desse carnaval. Nesse carnaval, os crentes estão na avenida. A gente tem que olhar um vídeo desse e chorar. Meu Deus, a gente não faz mais isso. A gente não é mais os Bíblia. A gente não está mais acabando. A gente tem que chorar, não se alegrar, porque não tem a ver com hoje. Isso é de 94. Isso é para choro, não para alegria. Quem somos nós hoje? E eu não estou falando da nação evangélica. Quem é o Denis hoje? E aí você se pergunta, quem é você hoje? Como você tem feito a diferença com as pessoas que você convive? Nós somos sal e nós temos que ser também o quê? Nós precisamos ser luz. Luz, irmão, significa um ponto de referência. Ponto de referência. Quando está tudo escuro, imagina que apagou tudo. Aí eu acendo coisa do celular assim, ó. Eu me torno um ponto de referência. Por isso que tem luzes de emergência. Está vendo onde fica a luz de emergência? Em lugares estratégicos. Ó, em cima da porta está a luz de emergência. Por quê? Apagou tudo. A referência é ali. As pessoas sabem para onde ir. Quando Jesus fala, vocês são luz, Ele está falando, vocês precisam ser um referencial. Para quando as pessoas olharem, elas saberem para onde tem que ir. Será que quando as pessoas nos olham, elas sabem para onde tem que ir? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem em nós uma referência? Às vezes a gente usa aquela frase assim, ó, não pode olhar para o homem não, tem que olhar para Jesus. Essa frase é verdade e não é. Porque Jesus mandou nós sermos luz. Ser luz não significa ser perfeito. Ser luz não significa ser alguém que não é falho, que não erra nunca. Ser luz, pelo contrário, significa ser um referencial. Olha, o Jesus que tem mudado a minha vida pode mudar a sua também. Deus que tem agido na minha vida, tem me transformado, pode te transformar também. Nós deixamos, irmãos, de ser referencial. Até os anos 70, a gente não ouvia falar do diabo nas igrejas. Até os anos 70, no Brasil. Dos anos 70 para cá, veio uma nova onda do pentecostalismo, a terceira onda, o neopentecostalismo, coisas importadas dos Estados Unidos, chegaram no Brasil. E hoje a gente ouve muito falar do diabo. Muito, mas muito, mas muito. Nós precisamos falar do diabo? Na mesma medida que Jesus falou de Satanás. Jesus expulsou o diabo. Jesus falou, olha, eu olhei e eu vi ele caindo do céu. Nós precisamos conhecer. Não é contra isso que eu estou falando. O que eu quero falar é o seguinte, como a gente não é mais referência, a gente fica falando do que o diabo fez, do que o diabo faz, e não do que Cristo está fazendo. Não do que Cristo está fazendo.
Porque o Filho do Homem se manifestou, a Bíblia diz, para o quê? Desfazer as obras do diabo. O que Jesus está fazendo na sua vida? Se perguntar o que o diabo está fazendo, a gente sabe. Ah, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está rodeando daqui, ele está rodeando de lá, igual o irmão Edson falou no testemunho. Mas e Jesus? O que Jesus está fazendo nas nossas vidas que a gente pode falar para ser um referencial para essa geração? Quando Pedro e João estão... Eu já estou acabando. Quando Pedro e João passam na porta do templo e o coxo está lá, a primeira coisa que Pedro e João falam para ele é o quê? Olha para nós. Olha para nós. Olha para mim. Pode olhar para mim. Eu não tenho prata nem ouro. Não conquistei muitas coisas. Era pescador, abandonei a profissão para seguir Jesus. E às vezes a gente anda com Jesus e não dá muito, não consegue muita prata e ouro, não. Não é errado, viu, irmão? Você sabe disso. Você pode ser um empresário do alto escalão. Seja sal e luz lá em nome de Jesus. Você pode ganhar muito dinheiro. Seja sal e luz onde você frequenta. Não tem problema. Seja dizimista fiel também em nome de Jesus. Ele fala, olha para nós. Porque eles eram referenciais. Porque eles eram pessoas que as pessoas podiam olhar. Olha para nós. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Esse que vos fala aqui não é perfeito. Por incrível que pareça, irmão, eu sou pecador. Por incrível que pareça. Eu sei que não parece, mas eu peco, irmão. Eu sei que... Olha, é difícil, eu estou falando, você nem acredita que é verdade, né? Eu imagino. Misericórdia, só a graça do Altíssimo sobre nós. Eu não sou perfeito, você também não é. Aqui na terra nunca seremos. Nunca seremos. Mas nós precisamos ser um referencial de pessoas que não se entregam ao pecado sem luta. Não é de gente que não peca, é de gente que luta para não pecar. É de gente que se agarra na graça de Jesus e quando peca, corre aos pés do Pai, pede perdão, se arrepende. É gente que luta para ser diferente do que é. É gente que não deixa se dominar com a carne. É gente que trava essa luta da carne com o Espírito e enrola consigo mesmo e tenta ser diferente. O mundo não precisa e nunca terá pessoas perfeitas. Porque o perfeito que o mundo precisava já pisou aqui, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e um dia vai voltar aqui em nome de Jesus. Mas o mundo precisa de referenciais. Será que se sua família, será que se a minha família olhar para nós, nossa família vai querer o Cristo que servimos? Às vezes eles podem até não querer, não se entregar. Mas eles olham para nós e sabem que é a coisa certa a ser feita. Eu já ouvi de pessoas assim, olha, eu não vou aceitar Jesus não. Não vou aceitar Jesus não. Mas esse é o caminho. É que para mim não dá, é que eu não, a pessoa não quer abrir mão do pecado, não quer, então começa a inventar desculpa, mas sabe o que é certo. Sabe o que deveria ser feito. Concluindo, irmãos. Para a gente desintoxicar a nossa alma, a gente precisa começar a fazer coisas que nós precisamos fazer, que é ser sal e luz. Aonde nós estamos, na profissão que temos, no ambiente que frequentamos, nós precisamos fazer a diferença e ser um referencial. Vamos começar a ser mais isso. Vamos começar a ser mais isso. Para de pedir um pouco pela casa. Para de pedir um pouco pelo carro. Para de pedir um pouco pelo celular novo. Para de pedir um pouco pela roupa da mãe. Para um pouquinho. Começa a ser sal. Começa a ser luz. E aí Mateus 6,33 vai nos dizer assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Aí a palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor corre atrás, segue aqueles que Ele quer abençoar. Não é a gente que corre atrás da bênção, é ela que vem correndo atrás da gente. A gente está caminhando sendo sal, a gente está caminhando sendo luz, com dificuldade, com tristeza às vezes, com angústia às vezes, mas sendo sal, sendo luz, sendo sal, sendo luz. Quando a gente percebe, bum, a bênção nos alcançou. Sem estar pensando, sem estar focado na bênção, focado, de repente, pam, chegou a vitória. Chegou a resposta. Enquanto a gente está sendo sal, enquanto a gente está sendo luz, o Pai nosso que está no céu cuida de nós, irmãos. Se preocupe menos com as coisas dessa vida. E se preocupe mais em ser sal e luz por onde quer que você passe, em nome de Jesus. Amém, querido?